E aí, pessoal, parte 3. Tomou aquela água, aquele café, voltou para aceitar o PJE. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de documentos, ainda em documentos ainda aqui na resolução 136. Olha aqui o que dispõe o artigo 21 da resolução. Os documentos juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo juízo poderão ter sua visualização tornada indisponível por expressa determinação judicial observado o contraditório. Ó, isso é interessante, hein? Tá aqui mais uma vez o poder inquisitório do juiz, mas ó, tem um contraditório, tem direito de você se defender aí. 22. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão adequadamente classificados e organizados por quem os juntar, de forma a facilitar o exame nos autos eletrônicos. E aí, tranquilo, sem nenhum problema. A falta de cumprimento de determinação contida no caput ensejará retirada, isso que é interessante, ó, retirada da visibilidade do documento e em se tratando de petição inicial será observada a regra prevista no artigo 284 e parágrafo único do CPC, que é o CPC anterior, tem que atualizar o dispositivo, tá? Mas que eu fico só mesmo preocupado no PJ, depois você olha aí. Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos devem utilizar descrição que identifique, claro, resumidamente, documentos que neles contidos, e se for o caso, os períodos a que se referem, e individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie ordenados cronologicamente. Essa ordem cronológica ela é interessante, para você poder fazer aquelas árvores, né? Tem árvores no próprio JE, agrupar. É interessante, ficar muito mais organizado, é verdade. Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o magistrado determinar a nova apresentação e tornar indisponível a anteriormente juntado. Ó, deu prejuízo à visualização desse documento. Então, mostra ele de novo, comprova ele de novo, que eu vou deixar indisponível a visualização do documento anterior. Isso é totalmente possível, né? O juiz vai cuidar disso tudo. Os originais, volte, por favor. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no caput desse artigo deverão ser preservados sempre, original sempre, pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença. Parou, questão de prova. Os originais dos documentos digitalizados devem ser preservados pelo usuário até quando? Até o trânsito em julgado da sentença ou quando admitir até o final do prazo para interposição para a postura de ação rescisória. Então, até o trânsito em julgado, que quando você tem um trânsito em julgado, cabe aí, se for o caso, claro, a ação rescisória. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados no PJE somente será disponível pela Rede Mundial de Computadores para as partes, advogados, Ministério Público do Trabalho e para magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores. Até aí, falou nada. Artigo 38, parágrafo 3º. A automatização de consultas ao sistema deve ser feita mediante utilização de modelo nacional de interoperabilidade, previsto na resolução conjunta do CNJ. Basicão, me interessa aqui. Na propositura da ação, atenção, o autor poderá requerer segredo de justiça quando você vai lá, interpõe ação com a sua petição inicial, você pode requerer o segredo de justiça para o processo ou sigilo para a petição ou documentos, por intermédio de indicação no campo próprio, vedar a atribuição de sigilo à petição inicial. Não é a petição inicial, né? Você está pedindo ao processo aí ou um documento específico. Tem um campo próprio para você pedir isso no PJE, tá? Interessante. Bom, no processo eletrônico, todas, citações, intimações e notificações, inclusive destinadas à Fazenda Pública, vão ser feitas por meio eletrônico. Quando nós falamos na aula de processo, das comunicações dos atos processuais, eu falei isso para você. Hoje, com a implementação do PJE, todas as comunicações, notificações, intimações, tudo é por meio eletrônico, incluindo aí a Fazenda Pública. Até a Fazenda Pública nós incluímos aqui. Fechado? Parágrafo 1º. As citações, intimações, notificações e remessa que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão considerados vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Então, tudo isso aí é vista pessoal ao interessado. É considerado, claro. Por isso que hoje substitui, via de regra, qualquer outra forma anterior que nós temos no processo físico, nos autos físicos. Fechado? Que é a postal, por exemplo, que era a grande regra, né? Ainda é a regra para a sua prova, mas quando eu entro no PJE, eu não falo nem demais de comunicação postal. Parágrafo 2º. Quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização da citação, intimação ou notificação, ou ainda, nas hipóteses de urgência, determinação expressa do magistrado, claro, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, tá? Interessante isso aqui. Mais uma vez o magistrado definindo alguma coisa, participando, né, sendo o diretor do processo. 31. Os avisos de recebimento, AR, serão digitalizados e os respectivos arquivos juntados aos autos eletrônicos a critério do juiz ou requerimento da parte. Então, não tem o AR, o recebimento, também pode ser digitalizado e juntado no PJE a critério do juiz ou a requerimento da parte. Aí o juiz vai deferir ou não, mas é possível que se junte lá. Isso comprova, né, se receberam, então é bem interessante. 24. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no endereço referente à consulta pública do PJE, cujo acesso também será disponibilizado, nos sites do Conselho Superior da JT e dos Tribunais Regionais do Trabalho, na rede mundial de computadores. Basicão. 33. A postulação encaminhada será considerada tempestiva. Isso é interessante. A postulação encaminhada é considerada tempestiva quando enviada integralmente até as 24 horas do dia que se encerra o prazo processual. Então, considera cumprido o prazo, você entregando a petição, com a documentação, o que for, não sei qual é o caso, até as 24 horas da data que encerra o seu prazo. Aí é considerado tempestivo. No PJ é tudo diferente da prática, tá? Volte lá. Considerado o horário do município. Olha o horário de verão, né? Tem que pensar nisso tudo. Sede do órgão judiciário da qual é dirigida a petição. Então, sede do órgão qual é dirigida a petição é que você tem que observar. Eu não sou de tal lugar, mas você está mandando a petição para tal lugar, então você tem que ver o horário do local. Horário de verão, se uma hora mais, uma hora menos. Cuidado com isso, hein? Inclusive até na prática, se tiver advogado com a gente aqui. Fechado? Então, até as 24 horas, viu? Que é totalmente diferente aí do processo físico. Muito bem. Parágrafo 2º. O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, claro, disponível permanentemente para guarda do peticionário, contendo data e horário da prática do ato. Não vai me deixar praticar o ato 11 horas e 59 minutos. Mas Renzete não teve jeito, fiquei na rua. Até meia-noite dá. Mas você vai ter lá direitinho, a hora que se der um pane, você pode perder um prazo. Cuidado com isso, né? Um pane no seu próprio sistema, que eu estou falando, no seu próprio computador. Então esse recibo tem o quê? A data e horário da prática do ato, ok. Identificação do processo, que mais? O nome do remetente ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informações pelo remetente, se houver. Os detalhes, né, por cada arquivo, se houver. Parágrafo 4º. Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, muito bem, o horário de acesso do usuário ao site eletrônico do tribunal ou do PJE. Tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente. É o horário que você envia. Não quando você está ligando o seu computadorzinho, se cadastrando, se logando, não é isso, não. Não vai ter isso no recibo, não. Parágrafo 5º. A não obtenção de acesso ao PJE e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para descumprimento do prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Então, se der algum probleminha que não seja, como está dizendo, uma causa de indisponibilidade do sistema ou impossibilidade, você perdeu o seu prazo. Salvo se você convenceu o juiz lá que teve um motivo justo para isso. Mas, enfim, aí é muito caso a caso. Artigo 25. Para efeitos de contagem
do prazo de 10 dias corridos, de que trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.449. Que prazo de 10 dias corridos é esse, hein? Quando a comunicação está lá no sistema e você não acessa, você não verifica. Então, você tem 10 dias para fazer isso. Você não verificar, conta do 10º dia como a notificação, a incitação, a intimação tivesse sido feita. Então, não é assim, o sistema está lá piscando a comunicação, você não acessa, achando que para não começar a contar prazo, até 10 dias tem esse fôlego aí, depois vai ser contado. Esses 10 dias é esse, dessa lei. Volte, por favor. Então, por efeito da contagem do prazo de 10 dias corridos, de que trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.449, sendo a intimação feita pelo sistema do processo judiciário eletrônico. 1. O dia inicial da contagem é o seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser ou não expediente no órgão comunicante. 2. O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º a partir do dia inicial, caso seja expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 11.419. Então, o dia inicial da contagem é sempre o dia seguinte à disponibilização. Disponibilizou, você viu o dia seguinte. Agora, se quer naquela regrinha do 10º dia, aí aqui é a consumação da intimação, consumou. Vai ser o 10º dia do dia inicial. Fechado? Tem expediente, no caso seja expediente judiciário. Fechado? Muito bem. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do 2. Em regra não tem efeito nenhum, porque aí é PJE, filho. Aqui não são fatos físicos, né? Então, a suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições, ok, e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer a critério do juiz após o término do período de suspensão, ressalvados os casos de urgência, né? Uma liminar, se for o caso, mas enfim, você pode estar suspenso o seu prazo, não é isso? Você pode ir mandando tudo. E o juiz analisa, se ele quiser, antes ou quando acabar o prazo de suspensão. A exceção é se for um ato urgente, uma matéria urgente. Aí é outro papo. Pode ser, como eu falei, uma liminar. Distribuição da resposta. Olha aí. A distribuição da ação e a juntada da resposta dos recursos e das petições em geral, todos os formatos digital, nos autos do processo eletrônico serão feitas diretamente por aqueles que têm capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória? Em regra, o advogado. Aqui no processo de trabalho tem a capacidade postulatória das partes, segundo o artigo 791 da CLT, que é o ius postulante, mas em regra são os advogados. Volte lá. Capacidade postulatória sem necessidade da intervenção da Secretaria Judicial de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo disponível permanentemente para a guarda do peticionante. Fechado? Muito bem. Parágrafo 3º. Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. Claro, o remetente é responsável por tudo que segue pelo PJE. Muito tranquilo, muito claro. Bom, olha que interessante. Nós já vimos a aula de petição inicial, de reclamação trabalhista, não foi? E vimos lá os requisitos do artigo 840 da CLT, que é muito simples. Lembra aquele princípio da simplicidade? Pois bem, olha o que a gente tem a falar em relação ao PJE aqui. Que a nossa petição inicial vai conter, além dos requisitos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, esses aqui. Indicação de CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, para a parte autora, conforme a determinação contida no artigo 15 da Lei 11.449. Olha lá. Além desses do artigo 840, isso pode vir em prova, é cara de prova. Indicação do CPF ou CNPJ. O sistema fornecerá, por ocasião da distribuição da ação, o número do processo, o órgão julgador para qual foi distribuído e, se for o caso, local e data e horário da audiência, para a qual estará o autor imediatamente intimado. Então, o autor é intimado de plano. Não deu entrada na petição inicial? Sim. Lá vai ter número do processo, órgão julgador, local e data da audiência. E o autor já está intimado. Fechado? Muito bem. O que mais?
Os dados da atuação automática deverão ser conferidos pela unidade judiciária que procederá à sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados com o devido registro no sistema. Muito bem. Artigo 28. Em regra, a distribuição de ações, a interposição de recursos e de incidentes serão unicamente por meio eletrônico. Ok. Salvo na hipótese de embargo de terceiro, ações cautelares, agravo de instrumento e demais incidentes, quando ajuizados ou interpostos em processo que tramitam em meio físico. Então, cuidado. Em regra, a distribuição é toda digital, a exceção está aí. Embargo de terceiro, vai lá. Ação cautelar, agravo de instrumento e outros incidentes que já correm em meio físico. Isso é decorebinha pura. Artigo 27. Poderão ser criadas outras funcionalidades no sistema, sim, que indiquem a ocorrência de possível prevenção, suspeição e impedimento, bem como de litispendência e coisa julgada. Sempre vai aprimorar isso. O alerta do sistema quando a ocorrência de possível prevenção, suspeição, impedimento, litispendência e coisa julgada não afastará a livre distribuição do feito e o magistrado, sempre que acolher tal indicativo, proferirá decisão fundamentada. Exige a fundamentação do magistrado. É interessante, bem interessante isso daqui. É muito decoreba, eu sei, sofro com você. Vamos agora para o reclamado, para a contestação, para a exceção, para a reconvenção. Vamos embora. Respostas do réu. Artigo 29. Os advogados credenciados deverão encaminhar eletronicamente contestação, reconvenção ou a exceção. Parou. A exceção que é de incompetência relativa, exceção de suspeição e exceção de impedimento. Foi? Volte lá. E exceção. E respectivos documentos antes da realização da audiência, designada para recebimento da defesa. Muito bem. A parte reclamada poderá justificadamente atribuir sigilo, mesma coisa, a contestação, reconvenção ou exceção e aos respectivos documentos juntados. Fica facultada, me perguntam muito isso em sala de aula, fica facultada a apresentação da defesa oral, por 20 minutos, princípio da oralidade, conforme disposto no artigo 847 da CLT. Então, por mais que aqui a gente esteja estudando uma regra de PJE, em que você vai mandar de forma eletrônica a contestação, a ação reconvenção, não impede que você aplique, ninguém revogou aquilo, a regra do artigo 847 da CLT, princípio da oralidade, que a defesa pode ser oral na audiência em prazo de 20 minutos. Isso não foi afastado, tá bom? Isso é interessante. Artigo 32. As atas e termos da audiência serão assinados digitalmente apenas pelo juiz do trabalho. Claro, ele é correio digital? Lógico que não. Na hipótese de celebração de acordo, e havendo requerimento da parte, a ata deverá ser impressa pela Secretaria da Vara ao Trabalho e assinada manualmente e então digitalizada para inserção no PJE. Então, fez acordo? Fez. Acertaram acordo? Sim. Já lugar? Vai lá. A vara imprime o acordo, as partes assinam e depois será digitalizado. Interessante. Artigo 35. E no tribunal? Como é que fica isso? As atas de sessões de tribunal, quando necessárias para registros passíveis de publicidade, deverão ser lavradas pela Secretaria e aprovadas pela presidência do respectivo órgão colegiado, com envio posterior para publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Ok? Então, uma regrinha aí que a gente viu para audiências que ocorrem na vara e também para as sessões, que a sessão ocorre sempre lá no tribunal. Fechado? Muito bem. Artigo 34. Acompanha. A partir da implantação do PJE, no segundo grau de jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, que é bem interessante para a sua prova, será dispensada a formação de autos suplementares em casos de exceção de impedimento ou suspeição. Quero falar sobre isso. Agravo de instrumento, agravo regimental e agravos previstos no artigo 557, esse é CPC anterior, o dispositivo não é mais esse não, mas a ideia é a mesma. Presta muita atenção agora no artigo 34. Eu julgo um dos mais importantes pensando numa prova de processo oral. Se eu fosse o examinador, eu ia no artigo 34. Por que eu ia no 34?
quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso, então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer. Tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.